Olá, vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, o versículo 13. Assim está escrito: Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. O apóstolo João está trazendo aqui aos irmãos uma certeza que todo cristão precisa ter. É um assunto que não pode haver dúvida, não pode haver insegurança. É com relação à certeza da vida eterna que nos é prometida pelo Senhor Deus através da salvação. Note que quando João, no Evangelho de Jesus, deixou registrado lá no capítulo 3 e o versículo 16, está escrito assim. Note: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Jesus veio e nele, quando cremos nele e o recebemos, nós temos a promessa da vida eterna. No capítulo 3, ainda, no versículo de número 36, está escrito: aquele que crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, olha o que temos observado aqui. No capítulo 5, o versículo de número 24, está escrito assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então nós olhamos e temos visto aqui estes e outros mais versículos dentro do evangelho escrito por João, o evangelho de Jesus, falando sobre a vida eterna. No capítulo 6, versículo 54, está escrito: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E por aí vai, tantos outros textos falando sobre isso. Então, todo cristão deve ter a certeza da vida eterna como a promessa de Deus, mediante a salvação que nos foi outorgada através do Senhor Jesus Cristo. A Escritura afirma que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E com a salvação, João, na primeira epístola, no capítulo 2 e o versículo 25, deixou registrado as seguintes palavras: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Esta vida que João deixou registrado, que foi manifestada através de Jesus, e diz: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada através de Jesus. Então nós vamos observar aqui algumas maneiras pelas quais podemos ter a plena certeza da vida eterna. Não podemos, em momento nenhum, duvidar da promessa de Deus. Deus não é homem que minta, não é filho do homem para que se arrependa. O Senhor é fiel. O que ele promete, ele cumprirá. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, se a vida eterna nos está prometida por Deus através de Jesus, nós, como salvos por Cristo Jesus, tendo passado pela experiência
da salvação e pelo processo do novo nascimento, fomos então perdoados, libertos, transformados, justificados, adotados na família divina e santificados para servir ao Senhor no dia a dia. Nós precisamos ter bem viva e segura diante de nós esta certeza de que nós temos a vida eterna. Ainda não estamos desfrutando ela na sua intensidade, mas através da salvação, nós já temos nos aproximado de Deus, através de Jesus, temos uma vida espiritual renovada, restaurada pelo Senhor, e temos esta promessa que é a vida eterna, razão pela qual o Senhor Jesus prometeu voltar e nos levar para estarmos com Ele para sempre, ou seja, para a eternidade. Então, a vida eterna, nós a desfrutaremos na sua totalidade, na eternidade. Após o encontro, o arrebatamento pelo Senhor Jesus, nós entraremos na dimensão da vida eterna com Deus. Então, esta certeza, conforme li aqui, no capítulo 5 e o versículo 13, está escrito: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, o primeiro ponto que observamos é que nós temos a certeza da vida eterna quando cremos no nome do Filho de Deus. Ou seja, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Olha o que está escrito em 1 João 5:11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, o primeiro ponto é, nós precisamos ter a certeza da vida eterna quando cremos no nome do Filho de Deus, ou seja, no Senhor Jesus. Segundo, nós temos a certeza da vida eterna quando temos a Cristo como Senhor da nossa vida, quando Ele é Senhor, quando Ele reina sobre a nossa vida. Veja que Jesus não é somente Salvador, mas Ele é Senhor e Salvador da nossa alma. Então, quando reconhecemos a Jesus e temos a Ele como Senhor da nossa vida, isso traz-nos a certeza de que, através dele, nós temos a vida eterna. Terceiro ponto, nós encontramos a certeza da vida eterna quando amamos o Pai e o Filho. O próprio Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. Ora, se a vida está em Cristo, Deus deu a ele o poder de conceder a vida eterna e ele vem habitar em nós. Então, nós precisamos ter a certeza desta vida eterna que nos foi prometida pelo Senhor. Então, observamos este ponto. Em terceiro lugar, nós temos a certeza da vida eterna quando amamos o Pai e o Filho. Quarto ponto, nós devemos ter a certeza da vida eterna quando demonstrarmos amor aos nossos irmãos. O amor é a marca registrada daqueles que servem a Jesus Cristo. Não tem como dizer que ama a Deus se aborrece ao seu irmão. Isso não condiz com a realidade das Escrituras. Então, a certeza da vida eterna vai evidenciar também na nossa vida quando nós demonstrarmos este amor. Não é o amor humano, não é o amor interesseiro, é o amor de Deus, que foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado, e é com este amor
divino, imparcial, e que podemos e devemos amar os irmãos. Então, quando demonstrarmos qualquer atitude de rancor, ódio, violência, inimizade contra os irmãos, isto vai provar que nós, na verdade, nós estamos saindo fora daquilo que a palavra de Deus estabeleceu para nos dar a certeza da vida eterna. Mas a partir do momento em que este amor de Deus, que foi derramado em nosso coração, ele transborda entre os nossos irmãos, e nós nos amamos em Cristo, isso também dá-nos a certeza de que nós estamos no caminho certo para desfrutar a promessa da vida eterna que nos foi feita pelo próprio Deus. Em quinto ponto, nós precisamos ter a certeza da vida eterna quando vivermos na prática da justiça. Por isso é inadmissível um cristão que pratique a injustiça. A própria palavra de Deus diz: quem é justo, faça justiça ainda. E quem é injusto, faça injustiça ainda. Agora, quem pratica a injustiça não pertence a Deus. Quem pratica a injustiça está servindo ao maligno. Ele é que tem a prática da injustiça. Os que servem a Deus, eles vivem sim na prática da justiça, porque Deus é justo, o Filho é justo, a palavra é justa, o Espírito Santo é justo, então toda obra de justiça deve estar presente na nossa vida. Então não podemos nunca sermos identificados como aqueles que praticam a injustiça. Nós devemos praticar a justiça. E à medida em que assim vamos fazendo, isso vai trazendo-nos aquela certeza, aquela segurança da vida eterna que nos foi prometida. Em sexto lugar, nós precisamos ter a certeza da vida eterna quando tivermos realmente a consciência da habitação do Espírito Santo em nós. O próprio Jesus disse, aqui em João, no capítulo 16, deixa eu me ver se é o 16 ou é o 14. Capítulo 14. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita e estará interiormente em vós. Então, quando nós temos esta consciência da habitação do Espírito Santo na nossa vida, isto também traz-nos a certeza com relação à vida eterna. Então veja que a própria Escritura, ela dá-nos os elementos necessários para firmar em nós a convicção e dá-nos a certeza, a segurança, à luz do que diz a palavra de Deus, com relação à certeza da vida eterna. A promessa que Deus nos fez, a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Em sétimo ponto, nós precisamos ter a certeza da vida eterna quando seguirmos o exemplo de Jesus. A Escritura afirma: se alguém diz que está nele, deve também andar como ele andou. Não é possível dizer que está em Cristo e andar totalmente contrário à maneira como Cristo andou e ensinou. Então isso vai evidenciar que nós não temos a certeza da vida eterna, porque o nosso procedimento não é condigno com aquilo que a Escritura apresenta. Quando ela afirma, aquele que diz que está nele, que está em Cristo, deve também andar como ele andou. Ou seja, seguir o exemplo de Jesus. O apóstolo Pedro,
no capítulo 2 e o versículo 21, ele deixou registrado o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então nós temos a certeza da vida eterna quando seguimos o exemplo de Jesus. Oitavo lugar, oitavo ponto, nós precisamos ter a certeza da vida eterna quando aceitarmos e permanecermos na palavra da vida, conforme João deixou registrado na primeira epístola, capítulo 1, os versículos 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, a certeza da vida eterna quando aceitamos e permanecemos na palavra. E 9, nós precisamos ter a certeza da vida eterna quando temos dentro de nós um intenso e profundo anelo com relação à volta de Jesus. A segunda vinda de Cristo é algo que precisa estar bem vivo e seguro no nosso coração. Há muitos que, por muito tempo, tiveram a esperança da volta de Cristo e, com o passar dos anos, foi arrefecendo este anelo, esse desejo, esta promessa, e hoje já colocam determinadas dúvidas com relação a isto. No entanto, para aqueles que têm a certeza da salvação, um dos sinais para se avaliar é qual é o anelo, o desejo, ou com que intensidade ele anela a volta de Cristo. Porque há alguns, conforme o apóstolo Pedro deixou registrado, aqui na segunda epístola, no capítulo 3, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Então observe a que ponto as pessoas chegam. Esperam por um tempo e dentro do tempo que eles esperavam que Cristo ia vir e não veio, então eles colocam dúvida. Onde está a promessa? Quando será que vai cumprir? Já faz tantos anos. Ele disse que estava vindo breve, mas já passaram séculos. Então, preciso ter muito cuidado. O adversário ele é muito sorrateiro em estimular este pensamento, entronizar no coração das pessoas e tirar delas a convicção com relação à volta preciosa de Jesus. Mas é um dos sinais pelos quais podemos ter a certeza da vida eterna, porque nós vamos desfrutá-la na glória. Mas para isto acontecer, é preciso que Cristo venha e nos arrebate para si e nos leve à presença do Pai para lá desfrutarmos desta eternidade. Então, se não temos um desejo intenso com relação à segunda vinda de Cristo, isto prova que nós temos dúvidas com relação à certeza da vida eterna. Agora, quando nós temos esta certeza renovada, falar da vinda de Jesus é algo que nos alegra, é algo que traz gozo ao nosso coração. E nós podemos dizer como João no Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que bom seria se Jesus voltasse agora. Esse deve ser o nosso propósito.
Nós estamos aqui apenas de passagem, mas com uma grande promessa, a promessa que foi feita por Deus. Ele nos deu a vida eterna. Então nós temos olhado dentro deste ponto que todo cristão deve ter a certeza da vida eterna. É algo que não se pode descuidar, não se pode criar teorias, não se pode colocar sob júdice a palavra de Deus. Ela é fiel e verdadeira. Nela não há erro, não há engano. E todas quantas promessas de Deus há, são nele sim e por ele o amém. Então a promessa da vida eterna, uma promessa que não foi feita por homens, mas foi feita por Deus e garantida através da vida do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, como salvo, como cristão, como servo de Jesus, precisamos ter esta certeza da vida eterna inabalável. Nada pode nos demover desta certeza que a palavra de Deus traz para o nosso coração. Então nós vimos aqui que nós temos a certeza da vida eterna quando cremos no nome do Filho de Deus. Segundo, temos a certeza da vida eterna quando temos Cristo como Senhor da nossa vida. Terceiro, temos a certeza da vida eterna quando amamos o Pai e o Filho. Quarto, temos certeza da vida eterna quando amamos os irmãos. Quinto, temos certeza da vida eterna quando praticamos a justiça. Sexto, temos certeza da vida eterna quando temos a consciência da habitação do Espírito Santo em nós. Sétimo, temos certeza da vida eterna quando seguimos o exemplo de Jesus. Oitavo, temos certeza da vida eterna quando aceitamos e permanecemos na palavra da vida. E nono, nós temos certeza da vida eterna quando temos um intenso anelo e desejo com relação à volta de Jesus. Isto tudo sustenta em nós a firme convicção de que a promessa que ele nos fez, a vida eterna, nós estamos desejosos, esperando o momento que isto há de acontecer muito breve, e a nossa fé é alimentada, solidificada pela palavra de Deus. Ela gera em nós esperança, e a esperança cria expectativa, e, portanto, nós estamos cuidadosos, vigilantes e decididos a permanecermos crendo na promessa da vida eterna, porque quem fez não mente, é fiel e verdadeiro. A Deus a honra, a glória, o louvor, o poder, a adoração e a majestade e a gratidão por tão grande promessa que ele nos fez, a vida eterna. Querendo Deus, amanhã retornaremos.